Para quem está chegando por agora no nosso Instagram, para quem está conhecendo agora o nosso trabalho, nossos conteúdos, nosso acompanhamento por aqui, eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, sou fundadora e coordenadora do Programa de Orientação do Sono Infantil e faço conteúdos gratuitos também, que ajudam muita gente nessa caminhada aí. Então sejam bem-vindas, esse é o nosso aquecimento. Por onde começar, né, a nossa caminhada rumo às noites de sono? Como é que a gente consegue, né, esse caminho? Eu percebo que toda vez que vocês começam a mandar mensagens, que vocês chegam através do direct, ou vocês chegam através do feed também, ou vocês mandam mensagem no suporte também, né? Vocês chegam muito perdidas, né? Muito desorganizadas, muito apavoradas. Vocês enviam mensagens completamente perdidas, sem saber sequer por onde começar. Eu acho que, na verdade, quando vocês chegam, vocês não sabem nem onde vocês estão, né? É tão perdido, é tão confuso que vocês não sabem nem onde vocês estão. E isso é engraçado que eu continuo percebendo quando vocês se tornam minhas alunas, quando a gente faz a nossa primeira avaliação, as primeiras planilhas, os primeiros preenchimentos, eu vejo que vocês estão muito perdidas. E isso entre aspas, né? É engraçado porque é uma unanimidade, tá? Todas vocês que estão aí com algum problema de sono estão em algum grau mais perdidas ou menos perdidas do que as outras, mais ou menos desorganizadas, mas todas estão apavoradas. Isso aí é fato. Todas começam aí com essa angústia, com esse desespero mesmo. Então, qual que é, né, o primeiro passo? Qual que é o objetivo hoje aqui? É mostrar para vocês por onde começar. Qual que é o primeiro passo? Qual que é a importância desse primeiro passo, né? O primeiro pontinho aí que vocês precisam ver é na criação da rotina, tá? É preciso criar uma rotina. A rotina ela é fundamental num processo, tá, de desenvolvimento para a gente chegar às tão sonhadas noites de sono. É fundamental, é o primeiro passo, é a base de tudo que a gente vai falar, é de fato criar uma rotina, tá? E aí vocês falam, mas rotina é muito chato, né? A gente vive naquela história de não deixe cair na rotina, né? É muito comum com relacionamento, né? Não deixe cair na rotina. A Roberta, minha aluna, falou, rotina é vida, com certeza. A Silze passou aqui também, beijo gigante, Silze, minha outra aluna lindona. Mas então, meninas, aí voltando, né? Então, o nosso primeiro passo, a base de tudo aí, é a criação de uma rotina. Se a gente não cria uma rotina, a gente continua desorganizado, a gente continua fazendo uma confusão. E bebês não vivem bem em meio à confusão. Isso é fato, tá? As crianças precisam de rotina. E eu vou explicar pra vocês o porquê que, de fato, elas precisam que a gente crie essa rotina, tá bom? Qual que é a importância da gente começar uma rotina, tá? O primeiro ponto, tá? É da importância, como que nós vamos reconhecer, né, esses impactos que a rotina causa na nossa vida, observando, né, como que é um bebê que tem rotina e como que é um bebê que não tem rotina. Como que é o sono de um bebê que tem uma rotina estabelecida. Não vamos nem falar das outras causas, né, de despertares por agora. Vamos falar primeiro do primeiro ajuste da rotina. Como que é um bebê que tem rotina e como que é um bebê que não tem rotina. Como que é aquele bebê que tá com tudo confuso, que não tem horário pra nada, que faz tudo naquela confusão, que não tem hora pra tomar banho, que não tem hora pra se alimentar, que não tem hora pra mamar, que não tem hora pra nada, tá? Eu nem falo de hora de mamar contra livre demanda não, tá, meninas? Antes que alguém pense, quem tá chegando por agora, sou super a favor da livre demanda, desde que ela seja, tá, entendida de fato como uma livre demanda, tá? Eu vou falar isso pra vocês numa outra live, mas só um rapidinho. A livre demanda é alimentar o bebê sempre que este bebê tem fome, mas focando sempre numa mamada efetiva. Não adianta ficar petiscando o dia inteiro, porque ninguém vive petiscando o dia inteiro. Nem bebê, nem a criança, nem o adolescente, nem o adulto, nem o idoso, ninguém. Em nenhuma faixa etária da nossa existência é certo e é saudável viver petiscando o dia inteiro, tá? Então vamos com calma nessa questão aí. Mais uma outra live eu falo isso pra vocês. Agora, é importante sim a gente ter horário para tudo. Isso inclui horários para alimentação, para brincadeiras, para rotina. Tudo isso é fundamental no desenvolvimento dos bebês, nas aquisições das habilidades desses bebês, no reconhecimento dessas habilidades, que a gente sabe que vão ter impactos importantíssimos no desenvolvimento desse bebê, na manifestação que esse bebê tem em relação ao seu sono, em relação à sua alimentação, né? Quando você consegue olhar um bebê com rotina, você percebe que as coisas são muito mais fáceis de serem identificadas. E é importante que você identifique cada passo, cada momento do seu bebê, para que você saiba lidar com ele. Essa é a base da nossa rotina, é a base do porquê precisamos fazer uma rotina, tá? É perceber que o bebê vai ter alterações, vai ter mudança e você precisa aprender a lidar com elas. Esse é o mais importante aí, nesse primeiro pontinho. Tô vendo passar um monte de aluna minha aqui, Gabi passou também. Lindas do coração. Tami, bora lá então. Aí o que acontece, né?
Eu sei que metade, quando a gente fala, né, da rotina, quando a gente fala da importância da rotina, metade já põe a mão na cabeça, já coça a cabeça e já fala: nossa, mas rotina é muito chato. Ah, não dá pra viver com rotina aqui em casa, não. Não tem como fazer rotina, meu marido não ajuda, eu tenho mais não sei quantos filhos, eu tenho cachorro, eu tenho papagaio, eu tenho periquito. Não dá pra fazer rotina. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês, que, assim, não tem como, tá? A gente pensar que a rotina vai ser mais trabalhosa. Criar rotina dá trabalho? Sim, criar rotina dá muito trabalho. Mas é muito menos trabalhoso do que a gente viver num caos sem rotina. Entende? É muito mais importante quando a gente consegue perceber o lado positivo da rotina. O que essa rotina traz de bom pra gente, do que quando a gente vai vivendo sem rotina e vai deixando as coisas acontecendo, né, sem condições. Então é importante, tá bom? Que a gente tenha essa noção. É muito, muito, muito importante mesmo que a gente saiba que ter rotina é fundamental para tornar a vida mais fácil, certo? Outro ponto para falar com vocês aqui, muito importante, que eu sempre lembro de vocês falando, gente, quando vocês falam que o marido não tem jeito, que o marido não deixa, que o marido não ajuda. Gente, quando o seu marido começa a perceber, tá, que a casa está funcionando melhor, que você está funcionando melhor, que a sua vida tá mais leve, que você tá mais tranquila, que as coisas estão mais suaves, com certeza ele começa a entender a importância da rotina. Então não dá para você chegar pro marido e falar: olha, agora você tem hora pra isso, isso, isso. Não adianta. A gente não consegue convencer os maridos que a rotina é importante mandando eles fazerem certas coisas em determinados horários. A gente convence as pessoas mostrando os resultados para essas pessoas. Então, pra avó, pro marido, pra todo mundo que convive no seu ambiente, que convive com você, com a sua família, é importante entender o porquê que a rotina tá fazendo tanta diferença, tá sendo tão importante pra vocês, tá? Os bebês, eles precisam de uma coisa chamada previsibilidade. O que que é isso? É saber o que vai acontecer depois de determinada ação. Então, por exemplo, se você deu banho do seu bebê agora e depois você colocou ele para dormir. Se você faz isso com frequência, o seu bebê vai entender que depois daquele banho é o horário, de fato, que ele começa a ter a necessidade de dormir. Ele começa a entender que após aquele banho, ele vai precisar dormir, que está chegando a hora dele dormir. Então é muito importante vocês entenderem isso. As crianças, de um modo geral, bebezinhos de todas as faixas etárias, todas as crianças precisam de previsibilidade. Essa previsibilidade é que traz segurança para essas crianças, para esses bebês, tá? Quando vocês me perguntam se eu falo para bebezinho maior de 2 anos, bebezinho de quantos anos, gente, isso tudo que eu falo para vocês serve para todas as faixas etárias. Todas, tá? Só que aqui com vocês eu abordo mais as crianças de 0 até os 3 anos. Mas rotina serve para criança de 4 anos? É claro que serve. Rotina serve para criança de 5, 6, 7, 8, 10? Claro que serve. Isso é importante para eles. Agora, para essas crianças menorzinhas, de 0 até os 3 anos, que ainda estão se adaptando, que ainda estão entendendo, né, como é que funciona aquela casa, como é que funciona aquele ambiente, que ainda não sabem se comunicar tão bem verbalmente falando, eles precisam dessa comunicação de ações do dia a dia. E isso a gente consegue fazer através da rotina. Então, conforme você monta uma estrutura de rotina para o seu filho, ele consegue entender que em cada momento vai acontecer uma determinada ação, mas que tá tudo bem. Depois ele volta pro ambiente, depois ele volta a interagir, depois ele acorda e a mãe tá lá, depois ele acorda e o brinquedo continua lá. Isso em todas as faixas etárias, mas principalmente aí para as crianças até os 3 anos de idade, que tem ainda, né, o desenvolvimento dessa linguagem verbal, dessa comunicação verbal. É importante que a gente consiga, de fato, mostrar para essas crianças a previsibilidade e a segurança que uma rotina traz para eles. Certo? Jaque tá perguntando aqui Ô, Jaque, vou fazer uma live inteira só de sonecas, tá? Mas já tô vendo a Tati te respondendo aí. O pessoal que já tá aqui há mais tempo no Insta, super sabe já, né? Sem dúvida, as sonecas influenciam no sono noturno. Sem dúvida. Tá, meninas? Certo? Imagina que, tá? Vocês que não tem uma rotina. Que ainda não tem. Quem já tem, não. Quem ainda não tem uma rotina. Imagina se você soubesse que todos os dias, às 2 horas da tarde, até as 3h30, o seu bebê estará dormindo. Imagina se você sabe que todos os dias, por volta desse horário, é o horário que ele descansa e você tem tempo para fazer os seus projetos, você tem tempo para cuidar das suas coisas. Quer arrumar a casa, vai arrumar a casa, quer trabalhar, vai trabalhar,
quer arrumar as coisinhas do bebê, quer ficar deitada, descansando um pouquinho. Imagina se você tiver essa sensação de que todos os dias, em determinado horário, você vai conseguir simplesmente ter um tempo, né, livre para fazer o que você bem entender desse tempo, né? O que você vai fazer com o seu tempo, aí é uma questão sua, é um problema, né? Na verdade, é uma solução sua. Como você vai gastar o seu tempo? Você vai ser descansando, lendo um livro, cuidando da casa, fazendo seus projetos. Isso é uma decisão só sua. Mas imagina se você tiver isso. Imagina se você souber que às 8h30 da noite seu bebê dorme. Ah, meu bebê dorme. Às 7 eu dou banho, 7h30 a gente faz uma rotina, às 8 ele tá dormindo já, né? Quantas pessoas ficam tranquilas e felizes quando sabem que a partir de determinado horário você vai estar livre? Ou seja, para assistir um filme com o marido, para descansar, para ler um livro, qualquer coisa que você tenha vontade de fazer. Entende? Não adianta chegar aqui e falar pra vocês, olha, vai lá, faz rotina, que é isso aí, pronto, acabou, a rotina vai mudar a sua vida. Não adianta eu, Angélica, vir aqui e falar isso pra você. Você precisa sentir isso na pele. Você precisa ver, né, o que tá acontecendo, qual é a transformação que tá tendo na sua vida. É de um dia pro outro? Não. É de uma hora pra outra? Não. Se te falarem que é de uma hora pra outra, estão te enganando. Agora, é um processo lento, gradual, mas que você consegue chegar com paciência, com persistência e com muita consistência. É importante ir aos pouquinhos, caminhando, passinho por passinho, um de cada vez, para que os resultados apareçam. E você vai começar a perceber um por um acontecendo devagarinho, tá? É por isso que eu falo pra vocês. A segurança, tá? A segurança para essas crianças, a segurança que a rotina traz para essas crianças é o que vai fazer, passinho por passinho, o seu bebê ser mais seguro e aí sim aprender a dormir sozinho. As crianças precisam aprender a dormir sozinhas, né? Não é dormir sozinha e chorando lá no quarto, no berço, trancado. É aprender a controlar as suas ações, suas emoções e entender que sim, ela teve um despertar e tá tudo bem, ela pode voltar a dormir novamente, entende? Existem vários fatores que influenciam esses despertares, mas a rotina é a base. Você não consegue lá na frente mudar esse padrão, mudar esse comportamento de múltiplos despertares, de sonecas curtas, se você não estabelecer a base, e a base é a rotina. Então, não se esqueçam, é muito, muito importante mesmo, para qualquer objetivo que você tenha, que você estabeleça esse ponto aí, tá bom? Quando os bebês sabem o que vai acontecer, quando eles sabem qual que é o próximo passo, eles se sentem muito mais seguros. Isso aí serve muito, muito, muito para as crianças maiores, tá? Quem é aluna minha de criança maior de 1 ano, então, sabe o quanto que a gente investe na comunicação, tá? Por que na comunicação? Porque é importante a criança saber o que vai acontecer. Isso é fundamental. É muito, muito, muito importante. Muito mesmo. Hoje eu li um texto aqui no Instagram. Gente, que texto lindo. Eu não vou lembrar agora de quem que era o texto, que eu leio 1000 coisas ao longo do dia, mas muito, muito bacana. Um texto que falava assim: se o seu filho está ansioso, se o seu filho só chora, se o seu filho não dorme bem, se o seu filho não se alimenta bem, se o seu filho não vai bem na escola, se o seu filho não tem rendimento escolar legal, tudo isso é um sinal dele para você de que ele precisa de ajuda. E essa frase hoje foi para mim uma das mais incríveis, assim, sabe? Mais incríveis mesmo. Fiquei muito, muito... não foi emocionada, mas eu fiquei com uma coisa assim... Caramba, eu tô fazendo o ideal, mas eu tô fazendo certo. Que é levar para essas famílias essa ideia. Não é uma ideia de pegar, te dar técnicas, você ler um livro que você faz, né? É simplesmente te ensinar, de fato, né, a entender qual é a necessidade do seu bebê, a entender como é que a sua casa funciona, como que seria uma rotina ideal para a sua casa. Isso é muito importante, tá bom? Então, essa comunicação que os bebês de vocês têm com vocês, vocês precisam parar e olhar. Por que meu filho acorda tanto? Por que ele chora tanto? Quando vocês me mandam essas perguntas, e vira e mexe, minhas alunas mandam, principalmente quando elas estão começando os meus programas, elas entram e falam: doutora, tá acordando assim, assim, assim. Por quê? E eu sempre devolvo essa pergunta pra vocês. Por quê, né? Por que que o seu bebê tá acordando? Eu é que te pergunto, né? Não sou eu que te dou a resposta, é você que me dá a resposta. Como? Conhecendo, olhando pro seu bebê, tá? E isso você consegue como? Tendo uma base da rotina e sabendo o que fugiu do esperado hoje. O que fugiu do normal hoje. É esse pontinho aí que vocês começam a entender e é o que vai fazer a diferença pra sempre. Pra sempre, sempre, sempre. Eu recebo mensagens lindas de vocês, cada dia uma mais linda que a outra, falando do impacto que tem pra vocês as informações que eu passo pra vida. Não é pra agora, não é pra ontem, é pra vida. Sabe, o conhecimento que vocês têm do bebê de vocês, isso é muito bonito e isso me motiva muito. Alguém comenta... Ai... Ô, Eliane, sua lindona, você mudou as minhas noites.
Estou persistindo durante o dia. Você é uma ótima profissional. Obrigada, Eliane. Roberta, lindas meninas. Bonitinhas do meu coração. Ai, Emilene, sua lindona, eu já tô com saudade. Gente, a gente tá encerrando a turma de... mês passado, né? Turma de julho. A gente tá encerrando agora essa semana. Nossa, mas eu fico até com gastrite, igual vocês. Fico ansiosa, fico com emoção, assim, a flor da pele. Fico emotiva. E aí vocês começam a mandar as mensagens de adeus, entre aspas, né? As mensagens de despedida, as mensagens de agradecimento, as mensagens contando a diferença que fez pra vocês. E essas mensagens já vão me deixando quase chorando, né? Eu recebi uma mensagem hoje da Lívia que eu quase morri do coração. Né? Minha vontade era de chorar. Eu falei, ai, meu Deus, não posso chorar. Né? Faz parte do meu trabalho essa caminhada sozinha de vocês. Isso é muito, muito lindo mesmo. Marcela mandou. Bernardo tem dormido 12 horas toda noite e as sonecas estão todas estabelecidas. Ai, Marcela, muito feliz. Muito, 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 muito feliz mesmo. Ai, gente, vocês me matam do coração. Eu sou muito orgulhosa mesmo com esse meu trabalho e com esse programa de orientação do sono infantil. É uma paixão muito grande mesmo, né? Ai, mas voltando à nossa live aqui, que senão eu fico mais emotiva. Meninas, e aí, né? Voltando da nossa importância sobre a rotina. Todo mundo, né? Quando começa, fica naquele desespero. E rotina é difícil, rotina não sei o quê, rotina é furada. E não dá pra sustentar a rotina. É claro que dá pra sustentar a rotina, né? Eu não sei se vocês viram, semana retrasada, eu fui passear, né, no Hotel Fazenda, tudo certinho, dentro das normas, né, de segurança agora do Covid, tudo bonitinho, chalé isolado, tudo separado, nada mais aquela convivência, não tem mais café da manhã na mesa, nada disso. Mas as crianças precisavam desse contato com a terra, precisavam andar descalço, precisavam correr, né, e isso foi muito, muito bom pra minha família. Saímos da rotina, né, completamente. Almoçamos 2h30 da tarde, claro que dá pra sair da rotina, mas você tem que ter uma rotina estabelecida para que quando você volte as coisas sejam assim, muito mais fáceis. Volta no dia seguinte? Às vezes sim, às vezes não, mas dá pra sair da rotina? É claro que dá pra sair da rotina. Então é muito, muito importante que vocês saibam que a rotina não é uma prisão. A rotina não é um calabouço onde você vai ser jogado e nunca mais vai sair de lá. A rotina é uma base de uma vida saudável. É a base de um crescimento adequado para as crianças e para sua família também. É muito, muito importante. A Ana vendo aqui, seu filho dormiu até 15 horas. Exatamente. A gente saiu tanto da rotina que meu filho dormiu 15 horas seguidas. O meu mais novinho. Foram 15 horas. Você acha que eu não pensei? Falei, será que vai atrapalhar? Depois vai. Mas não atrapalhou. Porque ele gastou energia. A energia tava lá em cima. A adenosina, ó, tinha subido. Vou contar isso pra vocês depois, quem chega aqui mais pra frente. Então é importante esse ponto. Sai da rotina, sai. Ele dormiu 15 horas. Foi um sonho na vida dele, assim. Ele descansou a alma dele, sabe? Eu pensei, aquele descansarás lá em berço eterno, né? E foi muito bom. Mas voltou. Então é importante entender que a rotina não é um calabouço. Vocês não estarão presos pra sempre na rotina. Mas, igual a Amy falou, a rotina é libertadora. Exatamente. Então, gente, é importante entender, né? Ai, meu Deus do céu, criar rotina é muito difícil. Viver sem rotina é muito mais fácil. Gente, doce ilusão. Doce ilusão que viver sem rotina é muito mais fácil, né? Eu sempre falo com vocês uma coisa que eu gosto de falar, que quem escolhe viver sem rotina, tá? Quem escolhe viver a vida toda sem rotina, naquele improviso diário, tá? Que é aquela bagunça de improvisar diariamente que você vai fazer. Quem vive no improviso diário fica naquela questão que eu sempre falo pra vocês do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E aí chega no final do dia e fala o quê? Vida leva eu. É o de sempre, sempre, sempre. Porque não chega, não aguenta. Nós chegamos vencidas no final do dia, como todos, né? Os bebês também chegam vencidos. E aí vira aquela confusão. E aquele dia que já foi cansativo, vira uma noite do caos, né? Então a gente precisa, de fato, ter noção da importância que é uma rotina na vida de um bebê. Olha, a Ana, minha aluna lindona, falando que, ó, ontem ela saiu da rotina, ó, no meio do salto, e foi o dia que melhor dormiu nesse salto. Bebê da Ana tá no salto aos 4 meses, regressão do sono, bombando, explodindo. Ela saiu da rotina e foi a melhor noite do dia, da semana, né? É muito importante, muito, muito importante. Então, olha só, gente. A Ana, olha só, fazer um comentário pra vocês, que ela tá contando aqui. A Alice, de 7 anos, está dormindo sozinha na cama dela. Me dá até boa noite, né? Passei no seu curso pro Theo e botei na Alice. Quando eu falo pra vocês, eu falei aqui no começo da live, né? Isso, o que eu falo pra vocês, eu restringo aqui no Instagram de 0 a 3 anos, porque facilita a minha vida com vocês, o nosso contato e todo o resto. Agora, serve pra bebê de 5, 6, 7. Igual eu falei pra vocês agora no comecinho da live, a Ana tá falando pra gente aqui agora. Ela aplicou tudo que eu falo pro bebê dela de 4 meses, na filha de 7 anos,
E ela tá aí, né? Uma criança linda, maravilhosa, super colaborativa, mas que não dormia sozinha ainda. E agora tá aí, dormindo sozinha na cama dela e dando boa noite. Eu tenho muito orgulho de vocês. É muito, mas é muito, 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 muito orgulho de vocês mesmo, tá? É o que eu sempre falo. Ter um bebê é cansativo? É cansativo. Mas ter um bebê sem rotina é exaustivo. Então, assim, não adianta. Se você não quer viver na exaustão, você precisa começar a criar uma rotina. A outra Ana, as Anas da minha vida. Ana Cláudia, paixão do meu coração também. Outra aluna minha. É mãe da... minha pititica, de 7 meses. E o outro bebezinho de 4 anos, né? Eu falo bebê, mas chama criança, já é um rapaz, né? De 4 anos. Mesma coisa também, aqui também foram 2. E com idades, completamente diferentes. Né? Um dia eu vou ver se eu falo pra vocês sobre essa dificuldade que vocês têm em ajustar os pontos para crianças de faixas etárias diferentes. Eu tenho uma outra aluna, não lembro qual foi que eu falei essa semana. Falei a mesma coisa. Se você tem um bebezinho que tem aí 3 meses e tem uma criança de 4 anos, você consegue aplicar da mesma forma. Todos os passos que eu falo servem para os dois. A linguagem é diferente? A linguagem é diferente, mas a base é a mesma, né? E a base, principalmente a base do conhecimento, né? Padu, sua lindona, vou falar de gêmeos. Eu sempre falo. Dos meus cursos sempre tem mãe de gêmeos. Nessa turma acho que tem 2 ou 3 mães de gêmeos. Na última tinha uma que eu amo de paixão, a Lu. Super, super bacana mesmo. Para gêmeos funciona muito bem também. E mesmo se forem gêmeos de barriga separada, eu brinco igual os meus, né? Eu tenho um de 4, que vai fazer 5 agora, e um que acabou de fazer 6. Diferençazinha aí dos meus é de um ano e 3 meses. Eu falo que eles são gêmeos separados pela barriga, né? Então, mas conhece com toda certeza. Tauana lindona, minha aluna querida também. Mandou, conhecer o seu bebê é tudo. Sem dúvida, né, gente? Conhecer o bebê é a base mesmo de toda nossa estrutura, até da nossa rotina. Com toda certeza, mas para você conseguir conhecer o seu bebê, você precisa colocar uma rotina e seguir essa rotina da melhor forma possível, né? Todos os dias, é muito engraçado, que todo santo dia, não tem um dia que eu não recebo uma mensagem desesperada de vocês por direct. Mas desesperada que eu falo é daquelas assim, ó, de textão, sabe? Que o Instagram nem deixa enviar tudo, a pessoa envia mais um. É tipo assim, texto de livro, sabe? Eu recebo mensagens gigantescas de vocês. Tento ler, algumas eu consigo ler, mas como são muitas, às vezes não dá. Mas, né, quando eu consigo ler as mensagens de vocês, eu vejo que a palavra que vocês usam ali é estou um zumbi, estou exausta, estou esgotada. Sempre, 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 essas palavras são as palavras que reinam nas mensagens de vocês. Mas assim, se eu fosse fazer uma enquete de quais palavras vocês mais usam quando vocês estão aí naquele surto de não dormir, estou um zumbi, estou exausta, estou esgotada, né? Estou andando pela casa parecendo um zumbi, é de lei, vocês sempre mandam. Chega a ser engraçado que passa a semana de sono, vem semana de sono, e essas mensagens nunca, nunca, nunca mudam, né? E aí, o que acontece, né, gente? A gente tem essas situações. São mães exaustas, muito, muito exaustas, e esbarram, né? Em qual dificuldade ainda quando tentam criar rotina? É muito assim, eu fico olhando, quando vocês começam a tentar buscar uma luz, né, na cabecinha de vocês, simplesmente aparece alguém que fala. Ou, né, ou uma avó, ou a sogra, ou às vezes o marido, alguém pega e fala. Vai colocar a rotina no bebê, ensinar o bebê a dormir, isso vai judiar do bebê, né? O marido fala, eu tô mimando, você tá mimando o meu filho, você tá mimando, deixa chorar que ele vai parar, deixa chorar que ele vai dormir. E pior, gente, olha, essa turma que passou agora, essa turma de julho, né, eu recebi uma mensagem de uma aluna que mexeu muito, muito comigo. Uma aluna queridíssima, que hoje ela mandou outra mensagem, nossa, que comove muito o meu coração, porque ela teve muita dificuldade para ela conseguir, né, seguir o processo. Porque ela não tinha só pessoas que não estavam ajudando, ela tinha pessoas que de fato estavam atrapalhando, né? Estavam atrapalhando que ela desenvolvesse um processo de rotina. E aí o marido dela falava pra ela assim, mas a sua filha não é um robô, você não vai conseguir colocar uma rotina, não vai conseguir fazer ela dormir sozinha, né? E isso doía o coração dela e doía o meu junto, né? Porque sim, nenhuma criança é um robô, nenhuma criança tem que ser, nem parecer nem de longe um robô, porque isso não é criança, isso não é ser criança, né? A criança tem que ser livre, ela tem que ser feliz. Agora, a rotina é fundamental para essa criança crescer e se desenvolver de forma saudável, sem ansiedades desesperadas, sem angústias, sem terror noturno, com 1000 outras coisas que a gente sabe que pode acontecer uma criança que não tem rotina, que não tem previsibilidade, que não se sente segura, né? Quando ela mandou essa mensagem, no começo ainda, aquilo, nossa, aquilo espremeu meu coração assim, sabe?
E aí depois fui vendo o desenvolvimento dela, quando ela foi mostrando os avanços dela. Por isso que eu falo pra vocês, convencer o marido lá atrás é muito difícil você tentar convencer com argumentos assim, né? Mas quando ele vai vendo o que tá acontecendo, ele vai mudando. E conforme esse marido foi vendo que foi mudando, ele conseguiu ter um relacionamento com essa família muito melhor, muito mais feliz, muito mais saudável. Então, sim, gente, pelo amor de Deus, é preciso entender que para criar rotina, nós não vamos deixar o bebê chorando sozinho no berço. Nós não vamos ignorar choro. Não vamos fazer choro controlado, choro ignorado, nada, nenhuma técnica de extinção, né? Que você deixa o bebê trancado lá no quarto sozinho e você volta de 5 minutos, de 10 minutos, né? É importante, é muito importante saber que nunca é para usar esse tipo de situação, tá? Quando você usa técnicas de choro controlado, técnicas de choro ignorado, você vai criar nessa criança um problema muito maior, tá? Você vai criar nessa criança uma sensação de abandono, de que ela não tem com quem contar. E isso nós não queremos de jeito nenhum, tá? Quem perguntou? Gêmeos é uma aula específica? Não, Padu, não é uma aula específica, tá? Não tem aula específica para gêmeos, porque a forma de aplicação é a mesma. Eu oriento vocês, a gente fala para vocês, mas é a mesma forminha de aplicação. Ai, Ana, sua lindona, uma fada. Você que é uma fada, lindona. É engraçado, né, que às vezes a gente escuta muito vó, muita sogra, né? Ninguém lembra o que fez com a gente, né? Se vocês aqui regulam a idade comigo, né, eu sei que vocês passaram alguns maus bocados também aí, quando vocês eram crianças, porque eu também passei, embora minha mãe seja a melhor pessoa do planeta, hoje ela cuida dos meus filhos como... Nossa Senhora, nem parece ser a minha mãe. Nem parece a minha mãe de quando eu era criança. Mas graças a Deus que as coisas vão evoluindo, que ela foi evoluindo junto, né? Isso é muito importante. Mas é engraçado quando eu estiver algumas vezes a avó falando, a avó... Ah, não deixa, não vou deixar chorar, não vou pegar, não vou fazer... Vai deixar chorar? Não vai deixar chorar, tá? O bebê chora, chora. Eu sempre pergunto pra vocês, o seu bebê chora? Quando vocês me perguntam, ah, mas meu bebê nunca vai chorar? Eu vou te responder de volta a mesma pergunta. O seu bebê chora? O seu bebê chora quando tá de fralda molhada? O seu bebê chora quando tá com sono? O seu bebê chora quando tá com fome? O seu bebê chora quando tá insatisfeito com alguma coisa? Sim, a resposta é sim. Não tem bebê que não chore, né? E chorar faz parte do descontentamento deles. É a forma que eles têm de mostrar que eles não estão gostando daquela situação. Agora, chorar é uma coisa. Ser ignorado é outra coisa completamente diferente. Então, sim, todas as crianças choram para mostrar pra gente o descontentamento delas. Se elas soubessem argumentar, talvez elas argumentariam. Hoje em dia, você, adulto, ainda chora quando você tá descontente com alguma coisa? Às vezes sim, né? Eu costumo falar que depois que a gente vira mãe, a gente tem tantas outras preocupações que a gente já não costuma mais chorar aleatoriamente, né? Por coisas muito pequenas. Mas as crianças, sim, eles choram e choram muito. Agora, é uma manifestação do descontentamento. É igual se você tá no shopping, eu falo sempre isso. Você tá no shopping e seu filho se joga no chão e começa a chorar porque quer um brinquedo, ou porque quer um lanche, ou porque quer uma bala, alguma coisa do tipo que você não vai dar. Se você der, você tá fazendo o que naquele momento? Está reforçando um comportamento que não é o comportamento adequado para aquela situação. Ele tem que se jogar no chão? Não. Então você vai ter que gerir aquela situação de uma forma diferente. Se você der o que ele quer, você simplesmente está reforçando aquele comportamento. Ele vai saber que sempre que ele quiser algo, ele vai chorar, vai se jogar no chão e tá tudo bem. É por isso que eu falo, as crianças choram, e choram sim, mas elas choram para manifestar o descontentamento delas. Não quer dizer que isso seja um sofrimento, né? É importante que você acolha, sempre acolha o seu bebê de todas as formas mais variadas possíveis que você consiga ter no seu leque de arsenal de acolhimento dos bebês, de arsenal de acolhimento do seu filho. Isso é muito importante, tá? A Mara falou, meu filho do meio não chorava e dormia muito. Já a última 4 anos e não dorme. Ela tá com 4 anos agora e não dorme agora, Maína. Com 4 anos tem que dormir, né? Não é possível. Se não tá dormindo, tem que entender o que tá acontecendo aí, certo? A Ana falando, ó, eu sou uma empresária e tenho um bebê de 4 meses e uma criança de 7 anos dentro de casa, com aula online. Com a rotina eu consigo dar conta de tudo. É tudo mesmo, né? É muita coisa. Às vezes eu olho a vida da Ana e falo, meu Deus do céu. É muito planejado, é muito organizado. E tem que ser mesmo, né? Que a gente consegue. Então, é isso que eu pergunto pra vocês. Quando vocês me perguntam, ah, mas vai chorar? Eu te pergunto, o seu filho chora? O meu chora. O meu chora até hoje. Quando ele tá descontente, até hoje ele chora. Até hoje ele faz as reclamações dele. Até hoje ele briga quando ele não é atendido nas suas vontades,
né? É muito diferente de não ser atendido nas suas necessidades. Nós vamos atender sempre nas necessidades, mas nós não vamos de forma alguma ignorar. Essa é a diferença do choro acolhido e do choro ignorado. Dentro de um processo de criação de rotina, de ensinar o bebê a dormir, tá? O choro ignorado, o choro, né, nas técnicas de extinção, você deixa o seu bebê no quarto chorando. Tem técnicas de extinção total que você fecha a porta no horário e você só volta no dia seguinte. Chore o que chorar, custe o que custar. Você só vê se não tá com febre, se não tá doente e deixa lá. Não existe, eu não consigo entender alguém que faça isso e não morra do coração junto. Né? Quantas mães eu sei que já tentaram algumas técnicas de extinção e se sentem 1000 vezes culpadas depois. Né? Eu tenho alunos que já passaram por processos de técnicas de extinção em outros cursos, em outros programas, que chegam com o coração já estraçalhado. E eu super entendo vocês, tá? Então não vamos de jeito nenhum pensar em algum momento, deixa chorar que passa, deixa chorar que dorme, porque não é assim, de jeito nenhum, tá? A gente não precisa passar por isso de forma alguma. E é engraçado que pra gente instalar, depois a gente instala a rotina, né? E aí ajusta outros pontos, ajusta outras questões, a gente começa a ver que as noites melhoram, que as sonecas melhoram, tudo vai melhorando aos pouquinhos. E aí você vai observando que o desenho da sua casa começa a mudar. Aquilo ali arquiteta de uma forma diferente, que você com certeza consegue depois ir identificando, né? Onde você precisa mexer, onde você pode arrumar um pontinho ali, um pontinho aqui, que você consegue ter um bebê que dorme muito melhor. Embora pareça, de fato, né, um milagre, né, os bebês que dormem a noite inteira, parece um milagre a criança que só acorda quando ela precisa, de fato, mamar, se alimenta e volta a dormir novamente. Embora pareça um milagre, isso não é milagre, né? Isso é fruto de muito trabalho nosso e muito trabalho de vocês, que vão colocar em prática, de fato, essa rotina. Então, criando essa rotina, criando essa base, vocês conseguem, de fato, caminhar muito bem, com calma, paciência, para um processo de um bebê que vai sim dormir a noite inteira, com toda certeza, né? Vocês vão ajustar mais um pontinho aqui, mais um pontinho ali, vão ajustar associações, que já falaram numa outra aula, mas na base, que é a rotina, você já vai ver um desenho totalmente diferente dos horários que o bebê acorda, dos horários que o bebê dorme, dos horários que o seu bebê tira a soneca, e você vai vendo. E aí nisso você começa a conseguir conciliar o seu marido, os seus horários de trabalho, os seus filhos, os seus outros projetos, os outros afazeres da sua casa. Essa é a base mais importante pra gente ter uma rotina. Esse é o motivo pelo qual a gente busca tanto uma rotina. Certo? Meninas, tô olhando os comentários de vocês são muito lindas. Tauana, eu sei eu sei a sua dor, o seu sofrimento, né? De ter feito já essas técnicas, e eu sei que nunca mais eu sei que você vai fazer, e você já viu que você não precisa fazer isso. Isso é muito lindo. Eu admiro demais essa evolução de vocês. Muito mesmo. Hoje, com seu curso, minha vida melhorou tudo. Clara entrou no salto de 6 meses, passou super bem. E veio junto com os dentes, e estou conseguindo deixar ela na rotina. Que felicidade, né, Tauana? É isso que a gente fala, as crianças não são robôs mesmo, né? Eles vão ter os saltos, vão ter os dentes, vai ter a vacina, vai ter um monte de coisa. Mas quando você já entendeu o que você precisa fazer, o que você deve ou não fazer, você já sabe como conduzir isso e vai entender que são os desafios, sim, da maternidade, porém, passando de uma forma muito mais leve, sem aquele surto psicótico que a gente sabe que acontece, né? É muito complicado mesmo. Mas eu tenho certeza, eu confio muito em vocês, muito mesmo. Meninas, então, né, pra gente pensar aqui, pra gente finalizar essa live de hoje, eu vou convidar vocês a refletirem, né? A refletirem olhando pra dentro de vocês. Olha agora pra dentro de vocês. Pra quem já tem rotina e acha que tá difícil, pra quem não tem rotina nenhuma, pensa com carinho, tá? Como você se vê daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, fazendo tudo exatamente como você faz hoje. Como que você se imagina daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Né? Como é que vai estar a sua vida? Né? Vai estar melhor? Vai estar pior? Vai estar um caos? Pensa nisso com carinho, tá? Pensa nisso porque é importante vocês já começarem a colocar em prática hoje o que vocês aprenderam. Pensem, comece a desenhar uma rotina na vida de vocês, tá? Eu convido vocês, do fundo do meu coração, a criarem uma rotina, a começarem a entender qual que é a base de uma rotina